Olá! Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre genoma diagnóstico do novo coronavírus humano. Bom, esse novo coronavírus humano, ele é oficialmente nomeado como SARS-CoV-2 e o nome vem justamente da sigla de inglês que indica uma síndrome respiratória aguda severa. Certo? Ele é responsável por causar a doença que a gente está conhecendo como Covid-19, que surgiu em Wuhan, na China, lá no final de 2019 e agora está causando a pandemia. Bom, o vírus ele é altamente infeccioso, patogênico, causando a transmissão de humano para humano, por isso que é tão importante estudar sobre sua estrutura de genoma e o diagnóstico. Bom, primeiro, brevemente, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura viral do SARS-CoV-2. Aqui é uma figura, uma ilustração que representa como que esse vírus, com a estrutura tridimensional desse vírus, e aqui tem a estrutura dele com porte. Basicamente, esse vírus ele é um vírus envelopado, então ele tem proteínas que fazem parte do envelope, proteínas que fazem parte aqui da membrana, tem as proteínas spikes, que são esses em vermelho, tem a proteína do núcleo capsídeo, tem a sua membrana lipídica e tem o seu RNA, que vai estar dentro dessa estrutura. Bom, esse vírus, essas proteínas spikes aqui que estão na superfície, formando essa coroa do vírus, são justamente as proteínas, as glicoproteínas responsáveis por permitir a adesão à superfície da célula e a entrada do vírus na célula. Essas proteínas elas formam trímeros, então são homotrímeros de proteínas spikes, ou seja, cada estrutura dessa é formada por 3 proteínas spikes. Bom, esse vírus, para ele conseguir entrar na célula, então aqui tem uma representação de uma estrutura do vírus, aqui tem a representação dos trímeros, das spikes. Essas proteínas, esses spikes, eles têm alta afinidade por uma enzima, uma proteína humana, que é a ECA2, aqui está em inglês, com a sigla AC2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, presente na superfície das células. Então, essas proteínas aqui da superfície viral dos spikes se ligam à ECA2, permitindo que esse vírus, então, consiga invadir e adentrar para dentro da célula. Foi visto num trabalho recente que, se houver o bloqueio dessas proteínas com anticorpos policlonais contra essa proteína, isso acaba evitando a entrada do vírus, acaba bloqueando a entrada do vírus na célula, certo? Então, o mecanismo que medeia a ligação e a entrada do vírus na célula é a ligação dessas proteínas spikes junto com a ECA2 presente na superfície da célula. Bom, aqui então tem a representação de como é o genoma viral do SARS-CoV-2. É um genoma composto de uma molécula de RNA com aproximadamente 30.000 bases. Então aqui tem uma representação de como é o genoma, ele é linear, é uma molécula de RNA linear. Aqui representado 29.903 bases. Cada caixinha dessa está representando um gene que vai codificar uma proteína. Então essa maior aqui é uma poliproteína, aqui essa caixinha menor é a proteína, o gene da proteína spike, e aqui outros genes que vão codificar outras proteínas para compor a partícula viral. Dando destaque aqui ao gene que codifica a proteína spike, foi visto que ele é dividido em 2 subunidades, esse gene spike, a subunidade 1 e a subunidade 2. E ao analisar esse gene spike contra do SARS-CoV-2, aqui representado, contra outros coronavírus parecidos, ou do morcego, do pangolim, ou do SARS-CoV-1, derivado de humano, derivado de morcego, foi visto que havia algumas semelhanças e havia algumas diferenças. Então, quando a gente está olhando para esse gene, o spike1, ao invés de olhar a sequência nucleotídica, eu já olho diretamente a sequência de aminoácidos codificada por esse gene, certo? Então, por isso que aqui nessas figurinhas, eu vou dar um zoom em breve, mas nessa figura aqui embaixo e nessa que está mostrando só um trecho do gene, está sendo representado justamente a sequência de aminoácidos codificada para cada um desses vírus, certo? O SARS-CoV-2 é o que está causando a Covid-19 nesse momento na pandemia.
Bom, então aqui dando um zoom maior na proteína spike, na região entre a subunidade 1 e a subunidade 2. Fizeram a comparação da sequência codificada, então aqui está a sequência de aminoácidos codificada da proteína spike. Então eles olharam o SARS-CoV-2 de humano, 2 coronavírus, um de morcego, um de pangolim, que é um animal na China, né, um animal exótico da China. Também olharam a sequência do SARS-CoV-1, que foi causador da epidemia de 2002, 2003, a sequência de humano e a sequência de morcego. O que eles viram? Que esse SARS-CoV-2, que está agora causando pandemia, ele tem alguns aminoácidos a mais nessa região de clivagem entre a subunidade 1 e a subunidade 2. Isso daí poderia estar associado, né, esse sítio a mais de clivagem, eles discutem nesse artigo, que poderia estar associado a uma maior expansão desse vírus para outras células e para outros tecidos, aumentando a sua transmissão e aumentando também a sua patogenicidade. Então, isso aqui indica e talvez justifica o porquê esse coronavírus que está circulando agora ele tem uma patologia tanto quanto mais grave do que o que circulou lá em 2002 e 2003, certo? Isso aqui também mostra que o vírus ele é diferente do vírus presente em morcego e em outro animal, pangolim. Bom, um outro artigo também analisou um trecho dessa proteína spike e comparou o vírus SARS-CoV-2 com o SARS-CoV, o anterior, o 1, que causou a epidemia lá de 2002 e 2003. E aí ele está mostrando que nessa comparação das duas sequências de aminoácidos da proteína spike, há uma grande semelhança, né, entre as duas sequências. Como vocês podem ver, tudo que está em vermelho são aminoácidos que estão presentes nas duas sequências. E o que está em branco são aminoácidos que não são os mesmos para as duas sequências, mas que são trocas que a gente chama de trocas equivalentes, né? Ou trocas similares. As regiões onde estão destacados com asteriscos, são 14 aminoácidos que estão destacados com asteriscos, são aminoácidos que interagem diretamente com a enzima que a gente mencionou agora há pouco, que é a enzima conversora de angiotensina, a ECA2. Então, é visto aqui por esse artigo que os aminoácidos que interagem com a ECA2, em sua maioria, permanecem os mesmos, tanto para o SARS-CoV-1 quanto para o SARS-CoV-2, havendo somente a troca de alguns aminoácidos, indicando que sim, o SARS-CoV-2, assim como o SARS-CoV-1, interagiria com a ECA2, permitindo então a sua entrada na célula e invasão dessa célula alvejada pelo vírus. Uma outra análise, quando eles foram analisar se o vírus ele era realmente criado ou não em laboratório, eles também compararam essa região que tem contato, né, com a ECA2. Nesse artigo aqui ele está dando destaque somente a alguns trechos, né, de um pequeno trecho, né, dessa proteína. E está mostrando que alguns aminoácidos que interagem com a ECA2 são os mesmos tanto no genoma do SARS-CoV-2 quanto no coronavírus de morcego, por exemplo, mantém o mesmo aminoácido. Porém, outros aminoácidos são diferentes que também interagem com a ECA2. Então, aqui está comparando, ó, que no SARS-CoV-2 eu tenho um aminoácido e na sequência de morcego eu tenho outro aminoácido. O que isso mostra para a gente? Mostra que o material genético do SARS-CoV-2 ele tem alta similaridade com o coronavírus de morcego e de pangolim malaio. É isso que está mostrando. O restante aqui são todos semelhantes. Mostrando, podendo indicar que estes animais eles podem ser o hospedeiro reservatório do vírus antes de sofrer uma mutação que adaptou esse vírus para infectar o homem. Essas alterações de genoma do vírus, elas podem ocorrer naturalmente na região de proteína viral que interage com a célula, como a proteína spike. Isso indica que essas alterações
não são alterações feitas no laboratório, são alterações que ocorrem naturalmente no vírus, permitindo que ele consiga migrar de um hospedeiro para outro hospedeiro, se adaptando de um hospedeiro para outro hospedeiro. Bom, então agora que a gente já conhece um pouquinho da estrutura do genoma viral, vamos entender um pouquinho como que funciona a detecção desse genoma viral. Esse artigo aqui, ele é para o diagnóstico, então, do coronavírus, do novo coronavírus, e alguns laboratórios estão utilizando essa metodologia como diagnóstico a partir da RT-PCR. Bom, nesse artigo, ele propõe a detecção de 3 genes do vírus, que é a RNA polimerase RNA dependente, o gene do envelope e o gene do nucleocapsídeo. Para cada gene desses, ele dá numa tabela os primers forward, reverse e as probes, porque a metodologia para detecção é a metodologia Tachman. Então, para esse gene aqui, que é RNA polimerase e RNA dependente, há 2 probes. Para o gene do envelope, há um primer forward, um reverse e uma probe. E para o gene do nucleocapsídeo também é um primer forward, reverse e uma probe. Certo? Esses probes aqui, utilizados para a detecção da RNA polimerase e RNA dependente, uma é específica para o SARS-CoV-2, que é o que está circulando desde 2019, e não detecta o SARS-CoV-1. E a outra probe, ela detecta tanto o SARS-CoV de 2019, quanto o SARS-CoV-1, quanto o coronavírus de morcego, certo? As outras são específicas somente para o SARS-CoV-2. E como que funciona essa metodologia de detecção do genoma viral por PCR em tempo real? Então, nessa metodologia é utilizado o sistema Tachman, onde depende de uma sonda conjugada com fluoróforo, ou uma probe, a gente pode chamar dessa forma também, e do par de primers para amplificação. Então, o princípio da PCR se mantém. Bom, essa sonda, então, conjugada com fluoróforo, além do fluoróforo, que a gente também pode chamar ele de reporter, há também um quencher, que é um silenciador. E isso há várias moléculas diferentes que fazem esse papel, ou de silenciador ou algo que seja fluorescente. Então, na metodologia, a gente precisa haver o anelamento dos primers. Então, aqui há a representação de uma dupla fita, né, de DNA, o primer forward se anelando do lado esquerdo, o primer reverse se anelando do lado direito, cada um em uma fita, e a probe com o sistema Tachman anelando-se entre estes primers, certo? Essa probe estão conjugadas com ela em uma extremidade, na extremidade 5', uma molécula que é fluorescente, ou reporter, e na outra extremidade, na extremidade 3', uma molécula que é o quencher, que é o silenciador, que vai inibir a fluorescência emitida por essa molécula aqui na outra ponta. Então, quando a PCR começa, né, após haver a transcrição reversa, inicia-se então a PCR. A PCR ocorre devido à polimerização desencadeada pela DNA polimerase. A polimerização, então, a partir desse anelamento do primer, em algum momento, essa DNA polimerase, ao estar sintetizando a fita complementar, vai encontrar, então, essa probe ou essa sonda. Como a DNA polimerase, ela possui atividade exonucleotídica, ou seja, ela consegue degradar nucleotídeos que estejam à frente dela, ao chegar nessa probe, a DNA polimerase, ela acaba fazendo a degradação dessa probe e, consequentemente, então, a liberação desse fluoróforo. Esse fluoróforo, como está agora distante, né, desse silenciador, desse quencher, ele consegue, então, fluorescer e ser detectado, então, pelo equipamento de PCR em tempo real. Então, a cada ciclo, há a polimerização, graças aos primers, e há a degradação dessa probe, havendo a liberação do fluoróforo. Então, ao final do ciclo, sobra, então, o produto de PCR amplificado, um novo produto, né, de PCR amplificado, a probe degradada e a molécula de fluorescente, sendo possível, então, detectar a sua fluorescência, certo? Isso a cada ciclo. Então, quanto mais se amplifica nessa PCR, mais há a degradação dessa probe e mais há a liberação dessa fluorescência.
Por isso que a cada ciclo vai então aumentando a quantidade de fluorescência a ser detectada pelo equipamento. Isso pode ser utilizado inclusive para fazer quantificação de moléculas ou carga viral, certo? Quanto maior essa amplificação, maior a liberação da fluorescência, que é a liberação da fluorescência a partir da probe Tachmann, maior a quantidade de molécula inicialmente naquela amostra. Bom, então, para fazer a detecção do genoma viral, esse artigo ele propõe a utilização desses primers, como eu já falei para vocês. Aqui agora a gente pode entender um pouquinho melhor que nas probes, na extremidade 5' há então uma molécula fluorescente, que aqui no caso é o FAN, e na extremidade 3' uma outra molécula, que é o quencher, que vai silenciar a fluorescência emitida pelo FAN. Certo? Então, todas as probes vão ter essas moléculazinhas aqui na extremidade, uma na 5', outra na 3'. Eu gostaria que vocês observassem que a sequência nucleotídica dos primers ou das sondas tem algumas letrinhas que são tanto quanto diferentes, como por exemplo aqui ó, um W presente nessa probe, ou nesse primer aqui um S. O que quer dizer isso? Que algumas bases, ou do primer ou da sonda, ela permite o anelamento com mais de um tipo de base. Então, por exemplo, quando a gente usa essa tabelinha aqui da IUPAC, a gente vê que a representação do S quer dizer uma base, que pode ser tanto uma guanina quanto uma citosina. E isso vai permitir o anelamento do outro lado, lá na outra fita, ou com uma citosina ou com uma guanina, algo que seja complementar a essas duas bases. Um W, por exemplo, um W quer dizer que essa basezinha aqui, ela está representada ou por uma adenina ou por uma timina. Isso vai permitir o anelamento dessa sonda nessa posição, ou com uma timina ou com uma adenina, certo? Isso amplia a possibilidade de detecção do vírus, do genoma viral, aceitando algumas possíveis modificações, algumas possíveis alterações, certo? Aí, para esse primer, então, para esses primers e para essas probes do gene da RNA polimerase RNA dependente, há, então, essas bases um pouquinho diferentes, que pode ser a possibilidade de mais de uma base, ou ainda, para esses outros dois genes, o gene E e o gene N, nesses não, nesses a gente só encontra bases específicas para ver o anelamento, certo? Bom, então, no artigo que faz então, a proposição desses primers para fazer a detecção, ele coloca essa figura que ela é bem interessante, onde mostra onde que esses primers vão estar anelando no genoma viral. Então, aqui tem a representação ó, do SARS-CoV, aqui tem outra representação do genoma de SARS-CoV-2 sequenciado lá em Wuhan, esse aqui é o SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, com a sequência específica, então esse aqui é o código dessa amostra do genoma viral. E aí está mostrando que aquele primer da RNA polimerase RNA dependente, ele se anela nessa região aqui, dessa base aqui, ó, de 15.361 ao o outro primer até a 15.460, então amplificando todo esse trecho aqui do genoma viral. Já o outro par de primer para a proteína E, para o gene E, anela aqui, ó, nessa região aqui do genoma viral, amplificando da região de 26.141 a 26.253. E o primer, que amplificaria a região do gene do nucleocapsídeo, amplifica da posição 28.555 a 28.682, certo? Mas isso aqui é uma figura proposta, né? Como que a gente conseguiria checar se esses primers realmente anelam nessa região do genoma viral e se possivelmente ele não pegaria um outro tipo de vírus também do mesma família ou do mesmo gênero, certo? Então, para checar os primers ou para desenhar novos primers, caso não exista primers na literatura, eu posso utilizar algumas ferramentas. Uma delas é o Primer Blast, que vocês conseguem acessar através desse link. E a outra ferramenta é o Primer 3, que depende, além do Primer 3, de sequências nucleotídicas depositadas no banco do NCBI. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho como é que essas duas ferramentas funcionam.
Bom, pessoal, então para a gente entender como que funciona essa checagem dos primers, a gente vai estar usando esse artigo, que é um artigo que descreve a metodologia para a detecção do SARS-CoV-2. Alguns laboratórios estão usando esses primers, aqui citando esse artigo. Então, nós vamos checar como que esses primers se anelam ao genoma do vírus. Então, a princípio, a gente vai fazer a checagem aqui do primer relacionado ao GNE. Então, aqui eu tenho a sequência do primer forward, do reverse e da probe. Então, eu vou copiar aqui a sequência do primer forward e vou colocar numa ferramenta chamada Primer Blast. Essa ferramenta, ela serve tanto para encontrar primers específicos, que eu não tenho, ou checar esses primers. Essa ferramenta, ela faz parte do NCBI, sendo organizada pelo Instituto Nacional de Saúde, que é o NIH, nos Estados Unidos. Então, ela tem essas duas funções, ou para checar o primer ou para desenhar primers novos, certo? O BLAST é uma ferramenta de alinhamento de sequências, aonde nesse alinhamento de sequências a gente vai conseguir checar se esses primers se anelam ou não à nossa sequência alvo. Então, aquela sequência que eu copiei lá do primer forward, eu vou colocar aqui, colar. Vou pegar a sequência do primer reverse, o Rzinho aqui, ó, do mesmo gene, copiei, colei. Aqui ele está determinando que o tamanho do produto de amplificação vai ter no mínimo 70.000, a gente pode deixar com as condições padrão. As temperaturas de melting dos primers, aproximadamente 60 graus. Aonde mais eu tenho que mexer? Na especificidade desses primers. O que ele está falando aqui? Ó? Que ele vai checar contra o humano. Esses primers não são para humano, são para vírus. Então, na verdade, o que eu posso fazer é só apagar, pedir para ele checar contra qualquer organismo. E também eu não quero que ele cheque esses primers só com RNA mensageiro, eu quero que ele cheque com qualquer tipo de RNA. Então, a gente usa esse banco aqui, é o database UNR, que é um database de todas as sequências de nucleotídeo que existem na face da Terra. Então, a gente muda o database para o UNR e apaga o organismo. E deixa que o programa faça o seu trabalho dele. Então, a gente clica aqui ó, em Get Primers. E espera a internet. Demora um pouquinho mesmo. Porque o que ele está fazendo? Ele está buscando os nossos primers contra todas as sequências de genoma, transcriptoma que existem na face da Terra. Pronto. Então aqui ele só copiou e colou para mim, ó, o primer forward e o primer reverse. Ele já faz até uma análise para gente. O primer forward tem 26 nucleotídeos, o primer reverse 22. A temperatura de melting dos dois são aproximadamente 60, que é o ideal. O conteúdo de guanina e citosina, um é 34%, outro 45%, porque quanto mais GC, mais ponte de hidrogênio vai fazer. Mais difícil vai ser a desnaturação desses primers. Aqui ele está mostrando para a gente como, se eles são autocomplementares, ou seja, um primer se anela com o outro, ele está dando até uma nota alta. Isso é ruim para a reação. Mas é um resultado que importa. Produtos em amostras-alvo, né, em sequências-alvo. Então, aqui ó, ele está mostrando que esses dois primers eles conseguem amplificar um produto, um tamanho, length significa tamanho, então tamanho de produto de 113 pares de base, se anelando na sequência do SARS-CoV-2. Essa siglazinha aqui provavelmente é de Wuhan, alguma coisa assim, de onde ele foi isolado. Então, esse primer ele consegue amplificar a sequência do genoma desse vírus. Este, todos que estão aqui listados, ó. Ó, o vírus dos Estados Unidos também, então, sempre amplificando o mesmo tamanho de produto.
anelando-se com qualquer sequência genômica do SARS-CoV-2 isolado de qualquer lugar do planeta. São inúmeras sequências, porque esse vírus já está sendo bem sequenciado em todo o mundo. E todo mundo que sequencia o vírus joga aqui nesse banco de dados, então a gente consegue checar esses primers para tudo. Mas e aí? A gente poderia fazer essa pergunta, né? Esse primer, ele pega o vírus que está circulando no Brasil? Uma outra forma de descobrir, eu poderia usar também essa ferramenta Primer Blast, mas eu também posso usar uma outra ferramenta do NCBI, que é usando especificamente a sequência do Brasil. Então a gente coloca lá no Google Nucleotide NCBI e vai aparecer essa ferramenta aqui, ó, Home Nucleotide NCBI, que é um banco de dados de nucleotídeos, com a coleção de todas as sequências. Esse é o banco de dados que a gente colocou aqui no Primer Blast para ele buscar, quando a gente selecionou aquele NR agora há pouco. Então, a gente vai entrar nesse banco de dados de sequências de nucleotídeos. Aí a gente digita lá em cima assim, ó. SARS, pode colocar em minúsculo mesmo. CoV-2. Opa, tem um hífen. Brasil, com Z, né? Porque a gente está usando um banco de dados em inglês, então a gente escreve em inglês. E aí apareceu, ó, pra gente, ó, o SARS-CoV-2, isolado de humano, em 2020, no Brasil, genoma completo. Por que está escrito genoma completo? Porque às vezes as pessoas sequenciam só um pedacinho do vírus, um pedacinho de interesse, e aí não vai ser genoma completo, vai ser partial genome, né? Genoma parcial. Olha o tamanho aqui, como a gente viu no artigo, 29.876 base pairs, pares de base, né? Que é o tamanho do genoma do vírus, então ele é um genoma completo que está sequenciado. Essa amostra aqui pertence, então, essa sequência de genoma pertence ao SARS-CoV-2, que é um vírus da família lá dos beta-coronavírus. Esse genoma ele foi sequenciado por essas pessoas. O artigo ainda está não publicado, mas em breve vai ser publicado com esse título aqui do artigo. O que mais que a gente consegue tirar de informação aqui? O hospedeiro da onde foi tirado esse vírus é o homem, né? Isso foi um isolado de swab nasal. Está tudo descrito aqui. A data da coleta foi dia 28 de fevereiro. E uma descrição que é interessante no caso da Covid-19 é que esse paciente viajou da Suíça, Itália, em Milão, para o Brasil. Então passou por esses dois países. Então é um caso que veio de fora para o Brasil. Aí aqui embaixo, quando a gente vai descendo essa tela, a gente vê a sequência das proteínas. Olha o tamanho. Tudo isso aqui vai ser codificado pelo genoma viral. Todas as proteínas. Queria que vocês observassem que todas as proteínas comecem com um M, né, que é a metionina inicial, o start codon. Isso vale para vírus, para eucarioto, para tudo. Então, todas as proteínas aqui começam com uma metionina inicial. Cada uma tem um tamanho diferente, cada proteína do vírus tem um tamanho diferente. Então, essa aqui, por exemplo, é a sequência da fosfoproteína do nucleocapsídeo. A gente tem aqui uma sequência de uma glicoproteína. Essa grandona aqui é uma sequência inteira, né? Porque essa proteína depois vai ser processada, então aqui é uma poliproteína, enfim. E aqui embaixo a gente tem a sequência de nucleotídeos. Então, primeiro ele coloca nesse banco a sequência de aminoácidos e depois coloca a sequência de nucleotídeos. Olha o tamanho dela, vamos descer a tela. 29.800 e alguma coisa, que é aquele tamanho que está descrito logo lá no começo. Certo? Então, essa aqui é a sequência do genoma do Brasil. Beleza. Como que a gente vai fazer para checar se aqueles primers do artigo detectariam a sequência do genoma do Brasil? Então, a gente clica aqui em FASTA. E a sequência de nucleotídeo ela vai abrir nesse formato aqui, ó. Sem aqueles espaços que estavam aparecendo antes, sem os números que estavam aqui da lateral esquerda. Então, a gente sempre trabalha com a sequência no formato FASTA, que é uma sequência que vai ter os 29.000 nucleotídeos, não é dupla fita, né? Então, aqui é uma única fita. E a cada linha dessa tem 60 letrinhas, 60 nucleotídeos. Então, o que a gente faz? A gente vai literalmente copiar e colar só a sequência,
começando aqui lá do AT. Copiei até o fim. Ctrl C, copiei. E aí a gente vai usar uma outra ferramenta, usando o Google também, que chama Primer 3. Certo? Coloca no Google Primer 3. Vocês vão usar esse site aqui, ó, Primer 3 Input Version 0.4.0. Tá? Não é para clicar nesse anúncio aqui, não. É para clicar nesse site aqui. E ele é um site que também é usado tanto para checar primers, quanto para desenhar primers se eu não tenho. Vai que surge um novo vírus, eu preciso desenhar primers, né? Então a PCR ela tem essa flexibilidade, ela é uma técnica que permite a detecção de qualquer organismo. Então eu copiei aquela sequência lá, fiz Ctrl C, vou colar aqui. Colei. E aí eu vou pegar a sequência dos primers que a gente tinha usado aqui, ó. O primer forward. Copiei. Colei. O primer reverse. Copiei. Colei. E a sequência da probe, ó, o pezinho aqui, ó. Então, eu deixo esse fan, eu deixo esse BBQ aqui de lado, né? Porque esse aqui são só os fluoróforos. E vou copiar só a sequência de letrinhas. Copiei. Colei aqui. E tenho que clicar aqui, ó, para sinalizar que além dos primers left, que é o forward, right, que é o reverse, eu também estou sinalizando que eu vou ter um internal oligo, que é a probe interna, e aí eu seleciono aqui. Então a gente colocou a sequência do genoma, primer forward, reverse e a probe, e clica aqui em Pick Primers. Espera um pouquinho. Pronto. Então ele já fez até uma análise aqui para mim, ó. Primer left é o forward, que é o que aparece primeiro. Tem 26 nucleotídeos, o length. Se vocês clicarem aqui, vai aparecer a explicação de cada item desse. O conteúdo GC, a temperatura de melting e a sequência dele que a gente adicionou. Tanto do primer forward, reverse ou a probe interna, que é o óligo interno. E ele já está aparecendo aqui dentro da sequência de quase 30 mil pares de bases, em qual trecho que esses primers se anelam. Então, vai estar lá perto do 26 mil e alguma coisa. Então, aqui está mostrando toda aquela sequência, linha por linha, ó, que a gente copiou e colou. A gente vai descer, chega lá perto do 26 mil e vai encontrar onde estão os primers. 26, aqui, ó. Então, aqui está mostrando exatamente a região que esses primers se anelam. O que está mostrando essas flechinhas que vão para direita? Está mostrando que o primer, o left, a esquerda, né, se anela aqui, nessa região, indicando que a amplificação vai ser lá para a direita. Esse daqui é o primer reverse, se anela aqui e vai amplificar nesse sentido para cá. Então, vai amplificar toda essa região interna. E nessa região interna está mostrando aonde que a probe se anela, que é onde está com esses risquinhos aqui. Então, sim, esse pai de primer conseguiria sim detectar o coronavírus do Brasil, o SARS-CoV-2, que está circulando no Brasil, baseado na sequência genômica que a gente pegou lá no Nucleotide NCBI, aqui. Existe uma possibilidade de esse primer não detectar? Existe. Se esse vírus sofrer mutação e essa mutação for nessas regiões aqui onde se anelam tanto os primers quanto os óligos, não nessa região interna, mas aqui, ó, se houver mutação aqui, aqui ou aqui, pode ter uma chance sim desses primers não funcionarem. Por isso que o artigo sugere, inclusive, além desse gene, um outro gene para análise. Então, esse mesmo tipo de análise que a gente acabou de fazer, vocês podem fazer usando essas três sequências aqui, ó, primer forward, reverse e a probe. Bom, então, visto que esses primers se anelam, então, à sequência do coronavírus, o artigo ele também mostra isso de uma outra forma que é interessante. Então, já comparando tanto com o SARS-CoV-2 quanto com o SARS-CoV-1 e de coronavírus isolados de morcego.
tá? Então, aqui eu coloquei a tabelinha, né, do artigo, o mesmo print, e aí tá mostrando aqui, ó, a sequência do primer, forward, reverse e as probes, tá? Essa aqui é para RNA polimerase e RNA dependente. O que está mostrando aqui? Você não está mostrando na sequência, né? Que seria, no caso, essa sequência aqui. Está mostrando, os pontinhos representam que é igual à sequência que está sendo comparada. Então, está mostrando que esse primer forward, ele é totalmente igual à sequência do SARS-CoV-2 isolado de 2019 de humano. Com exceção da onde tem um R ali, que o R representa ou uma adenina ou uma guanina. Então, isso está mostrando a semelhança, né, da sequência inteira, assim como com as sequências de outros beta-coronavírus, como a sequência de coronavírus de morcego e de humano isolado lá de 2002, certo? Cada pontinho desse está representando que essa sequência que está escrita é exatamente igual a essa sequência aqui, só para não repetir as letras. Quando aparecem essas letrinhas, quer dizer que é uma letrinha, então, diferente. Então, por exemplo, nessa posição aqui, esse coronavírus de morcego, ao invés de ter um A, ele tem um G. Aqui nessa posição, ao invés de ter um C, ele tem um T. Certo? Aí fica aquela pergunta, mas esse primer, então, ele vai anelar tanto nessa sequência, quanto nessa que tem um G ou nessa que tem um T? Sim, vai, porque é só uma base diferente. Certo? Esse raciocínio também vale para a sequência do reverse, onde apresenta na sequência do reverso um S ou um Y. O S representa ou um G ou um C, que vai permitir então o anelamento a um C ou um G. E o Y representa um C ou um T. Então, ele está mostrando que essa sequência reverse, ela serve completamente para se anelar a sequência, a esse trecho de sequência do SARS-CoV-2, como de outros beta-coronavírus, como também do SARS-CoV-1. Ou fazendo a troca do G ou C aqui nessa posição. Certo? Apesar de uma base diferente, esse anelamento também é possível. E aí tem duas probes, uma probe que ele fala que é específica para o coronavírus de 2019 e outra que detectaria tanto o coronavírus, o novo, quanto o anterior, quanto de morcego. Essa probe 2, que é 100% específica, ele mostra aqui, ó, que ela é exatamente igual a esse trecho aqui do SARS-CoV de 2019, o SARS-CoV-2. Porém, vai haver divergência dessa detecção dessa sequência nessas bases aqui, ó, já são uma, duas, três bases diferentes. Então, ela vai servir somente para a detecção das amostras isoladas aqui, ó, de 2019, 2019 e 2020. Essa probe não serve para detectar o coronavírus de morcego ou o SARS-CoV-1 de humano. Por isso que ele chama ela de específica, certo? Já essa probe 2, não, ela tem outras bases trocadas, degeneradas, que permitiria tanto a detecção do coronavírus de 2019, quanto da epidemia anterior, certo? Porque ele tem mais degenerações nessas bases aqui. Quando a gente olha para os genes do envelope ou do nucleocapsídeo, a gente vai fazer o mesmo tipo de raciocínio. Então, aqui ó, tem o primer forward, reverse e a probe. E aí ele está mostrando que o primer forward, o reverse e a probe, que fica entre os dois, vão se anelar, sim, tanto as sequências de 2019 e 2020, quanto as sequências lá de 2002 e 2003, tanto de humano quanto de morcego, certo? Com exceção dessa sequência aqui, ó, para o nucleocapsídeo, que aí tem mais degenerações. Então, esses primers aqui de envelope de nucleocapsídeo detectariam qualquer tipo de coronavírus, qualquer tipo de beta-coronavírus, no caso, para ser mais específico, tanto o SARS-CoV-1 quanto o SARS-CoV-2. Já os primers para a detecção da RNA polimerase RNA dependente, eu tenho uma probe específica e uma probe não específica para o SARS-CoV-2. Então, o que ele recomenda, né, para fazer o diagnóstico? Utilizar esse primer aqui do envelope para uma triagem, podendo indicar então que o paciente tem coronavírus, mas não fala qual coronavírus, e indicar o primer específico para RNA polimerase RNA dependente, com a probe específica para o SARS-CoV-2. Isso permitiria
uma maior sensibilidade e uma maior detecção, tendo uma alta especificidade para fazer a detecção, então, do genoma viral, certo? Bom, essas são as referências, né, das figuras utilizadas para essa aula, desses artigos aqui. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.